Como é que vocês estão? Mais uma vez desejo que vocês todos estejam bem na medida do possível. Estou eu aqui, Aderaldo Silva, engenheiro agrônomo, coordenador do Bahia Produtiva pela COFASP no lote 16. Estamos aqui dedicados às atividades do Atera à distância e mantendo esse canal para a gente estar passando, trocando um pouquinho de experiência. Mais uma vez, vamos discutir um tema super relevante. Eu acredito que esse tema, ele engloba tudo que a gente está se propondo a fazer enquanto projeto do governo do estado, enquanto técnicos envolvidos, tanto da entidade quanto dos ACRs, os ACAs. E hoje, e com esse tema, eu estou me direcionando, claro que vai ter muita coisa aqui, alguns pontos que é importante o produtor também ter ciência, mas hoje, falando da transição agroecológica, eu quero falar diretamente com os técnicos, técnicas, ACAs, mulheres ACAs ou homens que estão trabalhando aí como ACA. Então, hoje o tema, quero falar diretamente para vocês, porque o meu objetivo aqui principal é dizer para vocês o quanto que é importante para a gente estar falando com os nossos produtores e produtoras, de estar aceitando, abraçando a ideia de transição agroecológica, porque é muito difícil a gente chegar numa propriedade e identificar alguns desarranjos e não é tão tranquilo você dizer para o produtor ou produtora que ele deve mudar para a agroecologia. Claro, todos nós queremos que todos abracem os princípios da agroecologia, mas isso não deve ser um dever, tá entendendo? Pode ser uma missão, mas um dever não, porque quem é que gosta de fazer as coisas obrigado? Então você precisa conhecer os princípios da agroecologia, já citei isso na produção em alguns vídeos meus, já falei muito do que é agroecologia, e agora eu quero falar dessa transição, como o próprio nome já diz, né? Esse processo de mudança, de sair de uma situação para outra, que ele tem que acontecer de uma forma bem pensada. Porque se ele não acontecer de uma forma bem pensada, tudo que você estará construindo vai estar sendo construído em bases desarmoniosas. E isso não é o interessante, porque a gente quer mostrar que ele está num sistema desequilibrado e quer levar ele para um sistema equilibrado de produção, do ponto de vista ecológico, social, financeiro. E aí a gente vai ter esse bate-papo aqui. Espero que temos convidados hoje, dois agroecólogos. Acho que eu falei certo, né? Pronto. Minha saudação a todos vocês, graduados em agroecologia, que são profissionais que eu valorizo e que eu admiro muito. Como engenheiro agrônomo, eu não tenho, profissionalmente falando, muito pior, pessoalmente falando, eu não tenho nada em dizer em desfavor do curso de vocês e, pelo contrário, eu acho que vocês são ferramentas fundamentais nisso tudo, no mundo da agronomia e da ciência agronômica como um todo. Teremos convidados, Cid e Alan. Finalzinho da minha exploração aqui, eu vou colocar um pouquinho do que eles mandaram para a gente para poder vocês observarem. Beleza? Então vamos lá. Inicialmente, gosto de colocar essa figura que, como eu falei, é um nome de transição. Você sair de uma situação e ir para outra, no caso, a princípios da agroecologia. Hoje, nós vivemos uma agricultura chamada convencional. É o paradigma dominante, é a agricultura convencional, que é o símbolo maior da agricultura convencional, segundo eles, é a tecnologia. Com essa tecnologia vem os adicionais, que é representado pela figura maior, que o uso de defensivos agrícolas, que são os venenos, os agrotóxicos. Temos que entender que toda agricultura convencional ela traz o seu uso de agrotóxicos e veneno. Vocês podem observar que nessa figura aí do lado, eu acho que vai ficar do lado esquerdo, onde eu estou passando o mouse, ela, apesar de ter uma lavoura verde,
ela simboliza aqui uma lavoura verde, mas ela não tem uma diversidade. Um dos princípios da agroecologia é fazer a manutenção e o estímulo da diversidade. Lembrem dos outros vídeos. Outra coisa é o bonequinho aí simbolizando o uso do defensivo. Se bem que hoje a agricultura convencional, na maioria das vezes, nem usa mais o homem, usa máquina para poder estar fazendo. Hoje em dia tem até pulverização com drone de defensivos, né? E outra coisa que vocês podem observar nessa imagem aqui é o solo. Um solo desequilibrado aqui, todo rachado, né? Quando você vê um solo com esse aspecto, significa que ele está em desarmonia. Em contrapartida, eu lhes apresento uma imagem totalmente diferente do ponto de vista da agricultura convencional. Aqui nós temos a agroecologia, onde as mulheres e os homens, agricultoras, agricultores, consumidores e consumidoras dizem não a esse sistema de produção, porque eles querem esse sistema de produção aqui, ó, diversificado. Vocês podem observar, porque esses vários estratos, uns estratos maiores e plantas com estratos que eu falo é tamanhos maiores, diversificação de produção. Vocês podem observar que cada plantinha tem um formato simbolizando essa diversificação. E também vocês podem observar que o avental ele simboliza o produtor. E uma outra figura feminina aqui, consumidor sem um avental. Então a gente pode fazer essa analogia, né? Não somente quem produz tem que ter esse enfrentamento, encarar a transição. Quem consome também. Quem consome tem uma grande responsabilidade em estar procurando se informar de produtos de origem da agricultura familiar de base agroecológica, procurando feiras de comercialização. Hoje em dia, as feirinhas agroecológicas, elas se pulverizaram, se multiplicaram muito nos municípios. Se informe na Secretaria de Agricultura do seu município, no sindicato, na associação, se informe, converse nas redes sociais, procure nas redes sociais teias de comercialização, que eu tenho certeza que vocês vão achar alguma coisa que é produzido nos princípios da agroecologia, que vocês vão poder passar a fazer uso e estimular essa produção. No meu primeiro vídeo de produção de hortaliças, eu coloquei a diferença lá de produtos orgânicos e agroecológicos. Dê uma conferida lá, viu? No mesmo canal, se vocês quiserem relembrar essa parte. Então, como eu gosto de deixar sempre um conceito, essa questão de agroecologia, ela é um conhecimento, ela é uma ciência que tão antiga quanto a presença do homem na atmosfera, aqui no nosso planeta, né, neste planeta. Porque a partir do momento que o homem saiu da questão de coletor para uma questão produtora, ele começou ali os seus conhecimentos de produção e, por consequência, a agroecologia. Porque foi naquele momento que as pessoas pensam que a agroecologia é um movimento, um movimento novo. Não, a agroecologia é uma ciência muito antiga e que seus princípios eles estão em alta, porque nós estamos no momento de produção. A agroecologia ela sempre existiu, as bases agroecológicas ela sempre existiu, mas nós estamos em um momento produtivo que está chegando numa situação que o planeta não sustenta mais essa forma de produzir. Aí, onde teve o despertar, chamou-se mais atenção para as questões agroecológicas. Aí vem os filósofos, vem todos os especialistas, os pensadores, e aí amarraram isso num movimento chamado agroecológico. Aí começa a traçar as bases epistemológicas para esse termo. Então, assim, não é um surgimento de conceito, é um aparecimento, né? Ele está mais visível. Grosseiramente falando, agora está na moda ser agroecológico. Espero que essa moda pegue e fique para sempre, pelo bem da humanidade. Então, a agroecologia fornece as bases científicas e não científica, porque o conhecimento dentro da agroecologia ele pode ser científico ou não, né? Como a gente vai ver nas próximas paletas. Os princípios, os conceitos e as
e as metodologias que orientam o redesenho do agroecossistema na transição agroecológica. A gente está propondo que você saia de uma produção convencional para uma produção de base agroecológica e a gente precisa ter teoria para isso, ter base. Como que a gente vai fazer? Vamos respeitar o quê? Aí é onde entra a agroecologia fornecendo essas ferramentas. Então, a transição agroecológica compreende a mudança de um modelo de desenvolvimento e agricultura industriais para modelos de desenvolvimento e de agricultura sustentável. É o que traz a informação aí Caporal e Constabieber, não Just Bieber não, Constabieber. De 2004 eu trago essa referência para vocês, para a gente ter o norte aqui do nosso bate-papo. Então, o que seria basicamente? Eu coloquei uma escrita e agora o que seria basicamente? Vamos transformar em gráfico. Vamos para ver. A gente coloca aqui a transição. A base é a transição, né? Vamos sair de um desenvolvimento rural e agriculturas convencionais para o desenvolvimento rural, porque algumas pessoas tentando diminuir o valor da agroecologia, das bases agroecológicas, tentando fazer analogia que a agroecologia é um retardo de produção, é um atraso de produção. Não, a agroecologia produz menos, a agroecologia produz produtos de baixa qualidade. Não, isso aí são frases que o capitalismo colocou, impregnou em seus sistemas de comunicação para menosprezar e diminuir o valor da agroecologia. Claro, eles não querem perder o quanto que eles ganham dinheiro, né? Então, a gente continua no desenvolvimento rural, agora com agriculturas sustentáveis. Mas como que quem é que vai fornecer essa base? A agroecologia, né? Essas bases científicas, princípios, conceitos e metodologias. Aqui, somando dentro da agronomia, tem o quê? Os saberes, que através de diálogo, o conhecimento local, ele interage com o conhecimento científico. Em que áreas? Na agronomia, na ecologia, na sociologia, na física, na economia, a comunicação, a respeito da história, né? A história contada, essa comunicação, o falar. Dentro da agroecologia é muito importante as rodas de conversas, as prosas, no finalzinho da tarde, no momento que você está fazendo uma refeição coletiva, numa associação, numa cooperativa, num grupo de capoeira, num grupo de costura, num grupo de artesanato. É importante você se comunicar, porque isso gera um processo de educação através das questões antropológicas, né? E aí vem essa parte e agora informações que a gente precisa conversar, mas também a gente precisa de informações dos agroecossistemas. A gente precisa criar essa unidade de análise que ela é única em cada propriedade, em cada região, em cada cidade, em cada território. A agroecologia é um conhecimento mutável. As bases elas são interpretadas e adaptadas ao seu local, ao seu ambiente, à sua vivência. E o que é que a gente preza dentro desse agroecossistema? A gente precisa ter uma visão sistêmica e ecocêntrica. É uma visão, resumindo, uma visão holística. A gente entra com um olhar técnico dentro desse agroecossistema de forma holística. A gente tem que expandir. A gente tem que sair dessa base de agricultura convencional, onde a gente prepara a terra, a gente planta, a gente combate, mata a praga, a doença, e aí a gente vai ter aquela produção. 2 mais 2 são 4. Não funciona bem assim, não. Os sistemas eles foram parametrizados, eles foram padronizados na tola ideia de que a natureza ia concordar com isso, né? Mas não é assim. A gente não tem condição de viver mais nisso e não funciona assim. O mundo, 2 mais 2 são 5, beleza, mas entre tem quantos possíveis resultados para dar 5, né? E aí, essa transição agroecológica, como mais uma imagem mostrando, ela é um movimento que ela traz aqui, a parte de ética, porque nós vivemos um paradigma, a sociedade, para que a gente possa mudar esse paradigma, muitas coisas relacionadas à ética, elas têm que aparecer. Ela envolve a história, são movimentos, como eu já falei, social, educativo, biológico, ecológico, econômico, cultural, político. A gente tem que
eu vejo muito isso nas falas de pessoas do campo, jovens, odeio política. Vocês não podem odiar política, porque política é um processo importantíssimo num coletivo, numa sociedade coletiva. A gente não tem que admitir política partidária, politicagem partidária. Isso aí eu abomino. Mas falar de política é falar do relacionamento, das questões sociais, das questões de educação, das questões ambientais, financeiras, e tudo isso tem normativas, porque afinal de contas nós vivemos numa sociedade democrática, e aí a gente precisa de normatização para poder o seu direito fazer valer, mas o meu também, né, porque o seu direito termina quando o meu começa. Então a gente precisa dessas questões normativas. E aí a gente oferece essa imagem em forma de caracol porque é um movimento cíclico, né? Um movimento que gira, é um movimento que a gente tem que seguir isso, não é reto. Fazer a transição agroecológica não é como aqui, ó, simplesmente você sai de uma agricultura convencional diretamente para uma agricultura sustentável. Ou como seria interessante se fosse, como seria fácil, né? Não, é um movimento em círculo para demonstrar que a gente perpassa vários caminhos até chegar no equilíbrio ecológico. A gente toma a agroecologia como o centro, como nossa base principal, e aí com ela, inicialmente a gente faz uma renovação natural do solo, que eu acredito que um dos meninos vão fazer, falar bastante dessa questão do solo, e aí a gente vem, através dessa renovação natural do solo, a gente promove um aumento de biodiversidade, principalmente da macro e microfauna ali, das plantas pioneiras, a gente favorece isso. E por consequência, aumento de fertilidade, e aí produção de alimentos saudáveis, porque quando o solo está bem, a gente produz alimentos saudáveis, né? A gente produz alimentos saudáveis. E aí vem essa questão, a gente precisa ter uma valorização da cultura local, porque a gente coloca que é importante a gente estar estimulando as produções locais. Por que eu no semiárido eu tenho que gradear, arar tudo, derrubar minha caatinga para produzir soja, algodão e milho? Em muitos lugares foi feito isso. Eu dei esse exemplo na questão do semiárido grosseiro, mas acontece. Por que eu tenho que produzir uma coisa que não valoriza a minha cultura? E aí, através dessa valorização de cultura, eu vou gerar renda, eu vou fortalecer uma juventude, principalmente do ponto de vista de sucessão rural, que a gente está vendo que essa sucessão ela está diminuindo a cada dia. Então, quem vai substituir nossos anciões no campo, né? A gente precisa pensar nisso. A participação da mulher na produção é super, super importante, porque a agroecologia ela não recomenda a equidade de gênero, ela determina a equidade de gênero. Então é muito importante que o homem e a mulher do campo, principalmente a mulher, tenham seu trabalho reconhecido. Quando essa questão de igualdade de gênero é a questão de igualdade de direitos, né? O homem e a mulher, não vou citar um exemplo, é a questão salarial. O mesmo serviço desempenhado por uma mulher e por um homem jamais tem que ter remunerações diferentes, tem que ter remunerações iguais. E aí vem a questão da produção, né, de alimentos saudáveis, melhoria da qualidade de vida, porque a partir do momento que você se alimenta de uma forma saudável, seu corpo reage a essa saúde promovendo bem-estar. E você estando com o corpo saudável, você tem uma qualidade de vida garantida. Né? Claro que tem questões psicológicas e tudo que podem interferir nesse comportamento, mas se o seu corpo está saudável, nutricionalmente falando, sua disposição para correr atrás do que você sonha, do que você deseja é outro. E aí tudo isso para a gente ter um ambiente equilibrado ecologicamente falando, porque o homem ele precisa entender que ele faz parte de um complexo ecológico muito maior e que ele não manda nisso. Agora trago, como eu falei no início do vídeo, trago para vocês um pouquinho da fala que Alan Cid nos enviou para estar contribuindo com esse tema. Espero que vocês gostem e por hoje eu fico por aqui com esse tema. Bom, falar sobre a transição agroecológica. Primeiramente, é importante a gente pensar que a transição agroecológica ela não se aplica apenas ao setor produtivo agrícola,
A transição agroecológica, ela é uma série de fatores, uma série de elementos que em conjunto a gente possa caminhar em direção, né, a um modelo de agricultura e um modo de vida, né, mais ligado às questões e aos fundamentos, né, mais ligado à agroecologia, né. Então, é importante deixar isso claro. Porém, nesse vídeo, nós vamos tratar basicamente, né, principalmente, sobre a produção agrícola, né, sobre a transição agrícola, de um modelo produtivo para um outro modelo produtivo. Bom, para isso, eu vou apresentar dois tipos de agricultura e vou elencar 3 características de uma, 3 características de outra e fazer esse link entre uma e outra e tentar entender esse processo, né, de transição, né, de modificação. Bom, a agricultura convencional, que é a agricultura que visa principalmente os seus produtos para exportação, né? Agricultura que visa também muito a produção industrial, então é a agricultura convencional. E uma das características, né? A primeira característica dessa agricultura é a utilização de monocultivo. Monocultivo, como já diz, é a utilização de apenas uma espécie cultivada. Então são grandes espaços de terras cultivadas, grandes extensões de terra, com basicamente uma cultura sendo produzida, né? Sendo manejada. O segundo ponto, né? A segunda característica da agricultura convencional é a utilização de produtos químicos, os agrotóxicos e venenos, né? A utilização desses produtos, eles são feitos desde o começo da produção até o final, desde as sementes que são germinadas até o processo de crescimento das plantas e também no processo de colheita e armazenamento desses produtos. Então, os produtos químicos, né, os venenos, eles se fazem presentes em todo o processo de produção na agricultura convencional. E outra característica é a utilização de plantas transgênicas, né? Plantas feitas em laboratórios, né? Que tem o intuito, né? Para a agricultura convencional, tem o intuito de ser plantas resistentes ao ataque de alguns insetos, plantas resistentes às condições daquele lugar onde ela está sendo inserida. Então, a ideia da agricultura convencional nas plantas transgênicas é isso, são plantas fortes, plantas resistentes. Bom, do outro lado, a gente tem a agricultura de base familiar, que basicamente a agricultura que leva comida à mesa do povo, leva comida na mesa das pessoas. Feitas por familiares, né, por grupos familiares e muito diferente, né, em características bastante diferentes do que a agricultura convencional. Considerando a agricultura convencional e considerando a agricultura familiar, como 2 modelos diferentes. Caracterizando alguns pontos, né, alguns elementos da agricultura familiar. A diversificação de alimentos, né, a diversificação de elementos e a diversificação de exemplares vegetais e inserindo também os elementos animais, né, a inserção dos animais no sistema. Então, a diversificação é um dos pontos que se faz presente também na agricultura familiar, essa diversidade de elementos, diversidade de plantas, diversidade de cultivares, é um dos pontos que se fazem presentes na agricultura familiar. E uma próxima característica que são a utilização de produtos de base natural e de base orgânica e, se preciso, a utilização desses produtos. Porque uma das características de não utilizar esses produtos é que quanto maior diversificado uma produção, quanto mais espécies você tem, quanto mais diversificação no sistema, né, a gente atinge um equilíbrio e possivelmente a gente não venha a precisar de produtos que façam essas modificações do sistema. Porque os produtos químicos na agricultura convencional, ele é utilizado, como eu falei, para os insetos e para algumas plantas daninhas.
Já na agricultura familiar e com uma proposta de uma agricultura agroecológica ou orgânica, a gente entende que a utilização desses produtos tem que ser cada vez mais reduzido para que o sistema mesmo ele esteja equilibrado o suficiente para que a gente não precise utilizar essas formas de controle. Mas a utilização dos produtos é basicamente feitas de produtos a partir de produtos orgânicos e ou produtos naturais. E o outro ponto que é utilizado na agricultura familiar é a utilização de plantas nativas da região onde está sendo produzida, onde está sendo inserida, e sementes crioulas, né? Então, a gente sabe que cada vez mais, quando se assemelha a um processo de bioma, né, de características, de condições climáticas, então a agricultura familiar, ela sempre, na maioria das suas vezes, ela utiliza dessas plantas nativas da região e também utiliza essas sementes crioulas, né, que já traz um equilíbrio e um benefício ao sistema produtivo. Bem, para a gente entender o processo de transição, a gente tem que entender que não é um processo que você já vai modificar de uma para outra, que você já vai inserir, que você já vai mudar e vai dar certo. Não. A gente tem que entender o processo de transição como práticas contínuas que a gente minimize, né, as práticas que já são convencionais, que causam algum tipo de dano, minimize até chegar a um ponto em que a gente não precise utilizar dessas práticas. Então, para você sair de um sistema convencional para um sistema de base familiar com foco agroecológico, a gente entende isso, que algumas práticas devem ser inseridas e modificadas. Sim, para a gente, como exemplo, a gente modificar, sair de um sistema convencional para um sistema agroecológico familiar, vamos então citar, né, algumas ações, algumas práticas que a gente pode estar fazendo esse processo de transição. Bem, como eu falei, a utilização de monocultura na agricultura convencional, ela causa um desequilíbrio no meio ambiente. Então, a partir do momento que a gente insere novas culturas, trabalha com policultivos, trabalha com consórcio, trabalha com a sucessão das plantas, a gente está diversificando esse sistema, a gente está equilibrando, a gente está fornecendo mais organismos no solo, mais organismos que vão contribuir com o desenvolvimento das plantas. Então, de início, a gente passa a utilizar menos monocultura e insere novas culturas, novos cultivares, novas espécies, novos policultivos, para que a gente possa estar caminhando em direção a uma produção diversificada. Bom, outro ponto citado foi a utilização de venenos, né, na produção, desde o início até o final. E como é que a gente faz esse processo de transição? Bem, para esse processo de transição, primeiramente e principalmente, a gente tem que reduzir a quantidade, né, e o número de aplicações desses produtos químicos. Então, de início, a gente já reduz essa quantidade, reduz as aplicações e passa a utilizar cada vez mais produtos de base natural e de base orgânica, né? Então, se o problema é inseto, se o controle é inseto, então utilizar produtos para o inseto de base natural, de base orgânica, que não tenha composições químicas no seu interior. Então, você fazendo essas práticas, inserindo essas práticas, o processo de transição já começa a caminhar em sentido a uma produção que utilize produtos apenas orgânicos e também chegue a um momento de não precisar utilizar esses produtos orgânicos. Chega um momento em que o sistema vai estar tão diversificado, tão equilibrado, que não é necessário nem a utilização desses produtos para controle, né, desses insetos e das plantas que podem vir a estar presentes no sistema, mas que não são fatores negativos, não são empecilhos, não são competidoras. São plantas que a gente convive. E, por último, a utilização de plantas transgênicas, elas devem ser revistas e, eu digo até, eliminadas desse processo de produção. Porque a gente entende que as plantas transgênicas, além dela não trazer uma origem, não saber a origem de onde né? Porque é feito em laboratório,
Então, ela não detém dos elementos principais para que a planta possa estar se tornando uma planta saudável, para que a gente possa estar utilizando essa planta para consumo. Então, a eliminação dessas plantas em também direção ao sistema mais agroecológico familiar, da agricultura familiar, a gente inserir plantas nativas da região, reinserir plantas nativas da região e também a utilização de sementes crioulas, sementes naturais, que a gente sabe que a agricultura familiar detém muito dessas sementes. Então, essas modificações, né? Algumas dessas modificações, claro que existem muitas outras, quando a gente sabe que é um sistema produtivo e que o manejo é diário, então a gente tem que sempre estar observando, sempre estar praticando, sempre tem que estar estudando, porque não é um sistema simples, não é um sistema fácil de se fazer, não é um sistema que acaba. A transição agroecológica é um sistema contínuo, diário, então cada vez mais a gente tem que estar saindo de um sistema padrão para um sistema que a gente vise um equilíbrio do ecossistema, uma diversidade dos elementos, uma diversidade dos fatores presentes nesse bioma. Então, é basicamente isso, sair de um modelo tradicional, de um modelo convencional, para um modelo mais diversificado, mais harmônico, mais próximo ao modelo agroecológico, ao modelo natural. Então é isso aí, lembrar que esse processo é contínuo e que a gente tem que estar trabalhando cada vez mais isso para que a gente possa estar mantendo um equilíbrio no sistema e em harmonia com o meio ambiente, conseguindo atingir a sucessão natural das plantas e do meio ambiente. Então é isso aí. E aí, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre o que é a transição agroecológica. Na verdade, nós vamos falar sobre um processo da transição agroecológica, que é a sucessão ecológica. E por que a sucessão ecológica é importante dentro da transição? Dentro da sucessão ecológica, a gente observa a natureza, né? E a gente imita ela dentro do nosso processo produtivo, que pode ser uma agrofloresta ou um policultivo de alimentos, né? E como a gente pode fazer, imitar a natureza nesse processo, praticando essa sucessão ecológica? Nós podemos observar que no ambiente degradado, né, o que vem primeiro, quais são as primeiras plantas que aparecem, né? Geralmente são as graminhas, né? A natureza, ela faz esse papel, né, de curar, fazer um curativo no solo. E esse curativo são as plantas, né? Essas plantas graminhas que emergem primeiro. Então, a gente pode observar aqui no ambiente que eu estou presente, que dentro desse ambiente degradado, as graminhas são as primeiras plantas que vieram. Então, ela cobre todo o solo, né? Formando aquela camada e protegendo o solo do calor excessivo, do vento, das chuvas, né? Que pode carregar essa parte mais fértil do solo, que é essa primeira camada, a gente chamada de horizonte O, né? Quando a gente estuda o perfil do solo, a gente vê que tem o horizonte O, o horizonte A, o horizonte B, né? E assim, de acordo com o perfil do solo, vários desses horizontes. As graminhas, então, elas cobrem o solo, né? E elas formam a primeira camada de matéria orgânica de cima do solo. Porque de acordo ela vai se desenvolvendo, as folhas vão ficando velhas, elas vão atraindo alguns organismos, né? Alguns insetos, alguns organismos que estão presentes também nas raízes, né? Então ela já começa a povoar o primeiro horizonte do solo e também a cobrir o solo com sua matéria orgânica, né? Além da sua faixa verde que sombreia, né? E protege o solo desses agentes climáticos como a água, como a chuva e o vento. Logo após o surgimento das graminhas no ambiente natural, vem as plantas adubadeiras. E quais são essas plantas adubadeiras? São algumas leguminosas, né? E outras plantas de rama. Então essas plantas, elas surgem, né? E elas vão numa parte mais profunda do horizonte do solo. Então elas conseguem até romper algumas camadas compactadas do solo degradado, né? E elas crescem mais altas, produzem vagens, né? Geralmente são sementes oleaginosas, melhorando assim o que a gente ouve muito Sebastião Pinheiro falar da gordura do solo, né? Que é muito importante para o solo. Então a gente já, nessa sucessão ecológica, a gente ocupou 2 horizontes do solo, né? Que é a raiz das graminhas, que são mais superficiais, as raízes das leguminosas, que são um pouco mais profundas, né?
Então, aí quando a gente vai observando o ambiente que está sendo recuperado, que passou um tempo ali sem animais pastarem, a gente vê também o surgimento de pequenas plantas arbustivas, né? E essas plantas arbustivas aí já vão atrair pássaros, né? Geralmente essas plantas arbustivas elas são produtoras de frutos e flores, né? Um exemplo aqui na região pode ser o sanjoeiro, né? Então ela já vai atrair pássaros, insetos, né? Esses pássaros, eles, além de trazerem sementes de outros ambientes, né? Eles também deixam suas fezes ali, né? Melhorando a nutrição desse solo. Eles também têm um processo de envelhecimento, morte, né? E isso também vai introduzindo, né, mais matéria orgânica e diversificando no ambiente, né? E quanto mais diversificado esse ambiente, né, maior a complexidade desse solo que está sendo formado ali, de acordo com essa regeneração natural do ambiente, né? Aí o que a gente pode observar também é que logo após as plantas arbustivas, a gente vem as plantas clímax, né? E quando a gente vai falar das plantas clímax, é muito importante porque dentro no sistema, né? Geralmente as pessoas quando vão plantar uma planta clímax, elas plantam uma mudinha, um exemplo de um pé de ipê. A pessoa planta um pezinho sozinho ali, né? Não bota nada em volta e a planta ainda sofre muito para conseguir se desenvolver. Já no ambiente natural, os ipês, né? Essas plantas, elas nascem, né, já no meio da vegetação, né? E ali elas vão se desenvolvendo junto com outras plantas, né? Não num processo de competição, mas de cooperação entre umas e outras, e se desenvolve melhor, né? E por isso que a gente vê tanto ipês, né, no meio da caatinga com floradas tão lindas, né? Então, as plantas clímax, né, vêm por último dentro desse processo de sucessão. Não só por último, né, mas também, de certa forma, junto com as arbustivas, né, mas num processo mais lento de desenvolvimento. Então, com esse pequeno vídeo, né, quis mostrar aqui para vocês, dentro da transição agroecológica, como funciona a sucessão ecológica. E um exemplo que eu posso dar, né, para vocês fazerem uma conexão entre uma produção agrícola e a sucessão ecológica natural, é o quê? No sistema de agrofloresta, né? Nós vamos deixar todo o solo coberto de plantas, né? Vamos introduzir capineiras, como no caso dos milhos, né? Vamos introduzir também a questão das leguminosas, que são os feijões. Vamos introduzir as plantas mais rasteiras para cobrir o solo, que no lugar das graminhas seriam as hortaliças, né? As plantas de médio porte, algumas frutíferas, e a de grande porte, né? As plantas nativas que a gente pode também incluir no ambiente, para a gente estar fazendo o reaproveitamento dessas podas e podendo ciclar nutrientes, não só da camada mais superior do solo, mas também da camada mais profunda do solo. E se a gente conseguir tirar todos esses nutrientes que já estão presentes no solo, né? Não só para nutrir as plantas, mas também a gente fazer um ciclo fechado dentro na nossa agrofloresta, na nossa área de policultivo, a gente consegue usar cada vez menos insumos, né, tornando bem mais viável a nossa produção agroecológica, orgânica, né, dentro desse processo. Obrigado. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.